Shalom aleikum, aleikum salam para todos. Aqui quem fala é o evangelista André Santos, mais uma vez fazendo um vídeo de comentário bíblico de umas palavras de expressão bíblica. Isso mesmo, aquilo que você leu e não entendeu. Vamos para mais uma pauta, mais uma paraxá para a glória de Deus, mais uma enquete de conhecimento bíblico cultural da palavra de Deus. Então vamos lá? Aqui quem fala é o evangelista André Santos. Temos aí um nível de historiador, arqueólogo, comentarista bíblico, biblista, seminarista, comentarista judaico, comentarista hebraico, comentarista grego e também das culturas bíblicas. Também somos aí comentarista da etimologia bíblica e também da mitologia das culturas bíblicas. Isso mesmo. Vamos para mais uma pauta, mais uma paraxá, mais uma enquete da palavra de Deus. Estamos em um propósito de fazer mais de 50 palavras expressivas. Isso mesmo, várias palavras de expressão que tem dentro dos textos bíblicos, que contém mais de 50 palavras de expressão. Aquilo que você leu e não entendeu. Aquilo que às vezes os professores leram e não entenderam. Às vezes aquilo que os pastores leram e também não entenderam. Então estamos aqui neste canal para esclarecer as expressões bíblicas para a glória de Deus. A expressão bíblica que a gente vamos utilizar hoje, neste sábado, a gente vamos falar de uma palavra muito bem falada, uma palavra que é falada sempre, principalmente na época que a gente estamos, essa palavra está sendo usada de uma forma errada, errônea, isso mesmo. Estamos em um tempo de uma calamidade, de questão Covid, Covid-19, coronavírus, e essa palavra provavelmente ela está sendo utilizada por vários crentes e por vários cristãos, por não saber a expressão original do texto, É necessário fazer uma exegese avançada e uma hermenêutica avançada para poder compreender o que realmente aquela expressão está dizendo. E a expressão que a gente vai estudar, o que está escrito, está em Lucas 9, capítulo 9 e versículo 60, que diz a esta expressão. Primeiro vamos entender o que é expressão e quero cumprimentar a todos com Shalom Kavai, Kavai Shalom, Shabbat Shalom, Shalom Shabbat. Então, quero já também passar o meu canal para vocês. Vocês podem entrar lá no meu canal, Evangelista André Santos, Maçã de Ouro em Salva de Prata, ou se não, Evangelista André Santos, especialista em cultura judaica. Ou se não, você vai entrar lá, Evangelista André Santos, Cronos, Kairos e Olá. Então vamos lá para mais uma porção, mais uma paraxá, mais uma enquete, mais uma pauta para a glória de Deus. Primeiro ponto de vista, devemos compreender o que é expressão. O que é expressão dentro dos textos bíblicos? As frases de expressão são mal entendidas e compreendidas dentro da Bíblia Sagrada. Devemos estudar e entender esta palavra no seu relativo, na expressão. O que é expressão? Expressão é a manifestação que a palavra expressa de algo maior ou de um pensamento profundo por intermédio da palavra de maneira especial. O tema é: deixe aos mortos enterrar os seus mortos. Qual é o valor verdadeiro significativo desta expressão bíblica? Deixa aos mortos enterrar os seus mortos. O que Jesus estava dizendo nesta frase, nesta expressão? Então vamos lá. Segundo ponto de vista, devemos ver aonde está esta expressão. Essa expressão se encontra no livro de Lucas e diz assim: mas Jesus lhe observou e disse: deixe aos mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Olha só que interessante.
Primeira observação, o que Jesus quis dizer com esta expressão tão forte? Segunda observação, nesta passagem do Evangelho, que possivelmente escreve Lucas, essa frase. Terceiro ponto de vista, é uma pergunta que não me deixa calar. Então Jesus estaria sendo insensível daquela filha que possivelmente havia acabado de perder o seu pai? Olha só que interessante. Jesus estava sendo insensível a dizer esta frase, porque muitos não observam bem os textos bíblicos e as frases bíblicas. E quando nós começamos a estudar minuciosamente, com cautela, a gente usamos esse verbo. E que realmente essa expressão que Jesus quis dizer, ele estava demonstrando que não era uma pessoa que não era insensível. Olha só, estaria sendo insensível Jesus nessa expressiva, dizendo para a filha ou filho que tinha acabado de perder alguém, dizendo ao filho que tinha acabado de perder o pai. Mas olha só que é interessante. Quando nós observamos, Jesus não havia chorado junto ao sepulcro, ao lado de Maria e Marta, pelo seu amigo Lázaro, pelo muito que amava. Olha só que interessante. Ele poderia ter mudado assim, tão bruscadamente, ao ponto de ser sensível à dor alheia? Existe alguma explicação bem interessante sobre isso. Olha só que interessante. O quarto ponto de vista, de acordo com os comentaristas, a ideia do pensamento teológico. O pai daquele possível discípulo de Jesus, na verdade, ainda não havia morrido. Segunda observação, como pretexto para não ter que seguir a Jesus, e ele fez o uso de uma palavra chamada mishizá. Olha só, mishtazá. Isso é a palavra que ele utilizou. O mitzvah. Isso, mitzvah. Que quer dizer mandamento da Torá. Isso que Jesus estava utilizando. A terceira observação, o filho tinha a obrigação de cuidar dos seus pais até a morte. Dessa forma, seguia o seu caminho sem se incomodar. Ao quinto ponto de vista, Jesus sabia que ele estava querendo se desculpar pelo fato de estar querendo ganhar tempo, pois o seu pai ainda estava vivo e ele tinha que esperá-lo morrer e não sabia quando, mas a obra de Jesus era urgente. Olha só que interessante. A obra de Deus naquele momento era urgente. Jesus estava escalando os discípulos. E então Jesus disse aquilo para ele, porque Jesus sabia que o pai ainda não tinha morrido. E era uma desculpa daquele certo discípulo. Primeira observação, deixa os mortos enterrar os seus mortos. Por isso que Jesus usou essa expressão. Em outras palavras, com essa expressão, Jesus estava dizendo, deixa os mortos espirituais enterrar os que estão fisicamente mortos. Olha só que interessante, meus amados irmãos. Então é isso aí que Jesus estava dizendo. Ao sexto ponto de vista, na cultura daquela época, havia dois tipos de enterro. Existiam dois tipos de enterro. Primeiro tipo de enterro era feito no mesmo dia no qual ele provavelmente já havia participado. O segundo enterro
acontece quando o outro tempo, que consistia em desenterrar o féretro, seja apenas os ossos de um local e enterrá-lo em outro local. Então, olha só que interessante. Existia dois termos na cultura judaica que a pessoa que morreu estaria enterrado. O primeiro termo é que tinha que fazer no mesmo dia aquele enterro daquela possível pessoa que morreu. Segundo o enterro, no costume, na cultura judaica, diz que quando uma pessoa estaria enterrada, teria que desenterrar para pegar os ossos daquela pessoa e levar para um outro lugar, para possivelmente ser enterrado em outro lugar. Então, essas são as duas formalidades. Agora, vamos observar uma coisa. Qualquer forma, o que ela queria, o que ele queria, realmente simplesmente ganhar tempo adiante do seu chamado. Então ele queria ganhar tempo diante do seu chamado. O mestre o chama para fazer a obra e ele estava simplesmente querendo ganhar tempo e queria rejeitar o seu chamado. O sétimo ponto de vista. Neste caso, Jesus apresentou a saída de mestre ao dizer: deixa os espiritualmente mortos enterrares os que estão fisicamente mortos. Nunca esqueça que a obra de Jesus era urgente. Então, nunca nós temos que esquecer que a obra de Jesus, ela é urgente, ela é em primeiro lugar. Por isso mesmo que Jesus disse: deixa os mortos enterrar os seus mortos. Ou melhor, expressiva, ele estava dizendo sobre também o seu reino, para anúncio do seu reino. Então, o Senhor, quando escolhe alguém rejeita a sua escolha, rejeita o seu chamado, Jesus expressou: deixa que os mortos enterrem os seus mortos. E aquela pessoa o rejeitou. Então esta é mais uma expressão da palavra bíblica. Quem fala aqui é o evangelista André Santos, deixando a todos com Shalom Kavai, Kavai Shalom.